Boa vida para todos. Faço votos que vocês aproveitem bem esse vídeo para um despertar da consciência nessa relação humana com o ser universal que existe dentro de você. Olá, irmão. Criar filhos e cuidar dos pais é uma tarefa espiritual? Irmão, esse tema nos faz refletir um pouco, né, sobre as extremidades da nossa encarnação. Quando a gente é criança, quando a gente está idoso também. Somos seres que ainda não têm tanta autonomia, ainda tem a questão do corpo físico, não tem tanta independência para realizar determinadas atividades. Necessitamos de mais cuidados, tanto na infância quanto na vida idosa. E além disso, irmão, a gente não faz parte de um grupo que é conhecido como uma população economicamente ativa, aquela que produz, né, que trabalha, por não ter, entre aspas, a capacidade, a força de trabalho e geração de uma riqueza para retroalimentar o sistema. Quando criança, a gente vem do plano espiritual, ainda traz alguns registros, né? Não estamos totalmente imbuídos dessa energia mundana. E quando a gente está na fase que a gente conhece como idoso, estamos totalmente envolvidos nas nossas experiências da matéria, da vida que nós levamos na encarnação, nesses valores do mundo. Mas estamos mais próximos da morte, né? Do desencarne. Então sempre tem aquela questão do medo, da depressão, do desânimo, de não ser mais tão útil na sociedade, tristeza. O que é que você tem a dizer, irmão, para a gente sobre essa tarefa espiritual de criar os filhos e cuidar dos pais? Qual é a responsabilidade nossa? Bom, vocês têm que pensar o seguinte: o cuidar faz parte da identidade do ser universal. Nós estamos no universo para cuidar. Nós temos que ter responsabilidade com tudo que existe nesse universo. Então, se você está habitando em um planeta dentro de uma consciência que aprisiona vocês nesse processo de reencarne até aprender a desenvolver nesse nível de consciência, vocês têm que aprender a lidar com essa diversidade que a vida vai colocando vocês em xeque, não é? Então, imagina o seguinte: o velho e o novo não é diferente. Vocês precisam aprender a cuidar uns dos outros, independente, não é? Seja da idade, de qualquer conceito que podemos colocar em cima disso, mas entender que os mais chamados mais frágeis, por causa da idade, depende um pouco mais, seja na tenra idade, como também já na idade avançada, né, dentro desse contexto de tempo e espaço que vocês vivem, então carece um pouco mais de atenção. Mas todos precisam da atenção um do outro, então é responsabilidade. Irmão, esse primeiro vídeo de hoje a gente vai falar sobre criar os filhos. Você poderia falar qual é a nossa responsabilidade na criação dos nossos filhos? Olha, como nós começamos a falar de uma visão mais universalizada, tem que pensar nisso de uma forma mais universal, né? Nós somos corresponsáveis por tudo que está acontecendo nesse universo, principalmente vocês que estão dentro dessa mente planetária que é o planeta Terra, que não dá para vocês fugirem desse contexto, né? Então tem que se auto-observar como é que eu estou dentro desse projeto, não é? E entender que a vida encarnatória é um tempo, né, que vocês vão viver ali, que vai aprender, vai desenvolver as suas aptidões, mas, sobretudo, ensinar o outro com o próprio exemplo de superação, de transformação. Isso aí que tem que passar para os pequenos, para os semelhantes, para todos. Um exemplo de transformação, de superação. Irmão, você poderia explicar sobre aqueles valores que são formados até os 7 anos da criança? Como é que funciona isso? Até os 7 anos mesmo, estruturada essa questão dos valores morais, espirituais na criança? A ciência humana ficou um pouco restrita na questão mental do ser, né, como uma sede no cérebro, e não tem nada a ver. A consciência, ela administra o cérebro, que tem diretórios fantásticos. O cérebro, ele recebe e também manda informação para o corpo mental que não está dentro do físico, ele está fora, né? Então, tudo isso aí é um mundo fantástico de energia, de um potencial que não dá para você dimensionar. Então, claro que a mente dele, ela está desenvolvida, mas a sua capacidade cerebral de desenvolvimento também está limitada. Então, até os 7 anos, ele vai ter uma habilidade, a não ser que venha algumas coisas do inconsciente, que vai provocar ele um desenvolvimento mais
amplo, né? Mas é natural que de 7 em 7 anos a consciência do indivíduo, quando está habitando no corpo físico, vai sofrendo algumas transformações. Então, até os 7 anos, desde a gestação, que vocês não deveriam contar a idade de vocês como no nascimento, no parto, deveria ser no momento da concepção. Tem países que contam assim, né? Isso é que é o certo, né? Mas é isso o que acontece. Vocês estão limitados ao corpo, então o cérebro ele vai desenvolvendo também e tendo uma relação bem mais idas e vindas assim, sem tantos obstáculos. Então até os 7 anos a criança normalmente tem umas certas limitações e precisa de auxílio, Orientação. orientações, né? Orientações, não orientações retrógradas, coisas que vocês viveram na criação no passado e quer impor sobre as crianças que já estão num novo tempo, né? Irmão, agora sobre os laços de sangue, né? A gente sabe que os laços de sangue é um desafio encarnatório que temos, e o que a gente observa muito é que esses laços de sangue, em relação às questões psicoemocionais, a gente se deixa cegar muito ainda pelos laços de sangue. Cuidados excessivos ou a falta dos cuidados que existe nessa relação de pais e filhos e outros parentes consanguíneos. Normalmente a gente utiliza 2 pesos e 2 medidas para falar de quem faz parte do nosso laço de sangue. Você acabou de falar que a gente precisa ter um olhar mais de cidadão universal, de um andarilho universal, só que a gente ainda não consegue, a gente ainda está muito arraigado no meu filho, no meu neto, muito no meu. Esse fato da gente não conseguir amar ou cuidar incondicionalmente de todas as crianças, né? Eu quero cuidar mais dos meus filhos do que do filho do outro. Isso faz com que a gente, ao invés de melhorar, a gente piore na nossa endividamento encarnatório? Bom, vou começar pelo final da sua pergunta, não é? Endividamento é uma coisa meia ridícula, né? Comprometimento a gente não é. Comprometimento, Mas, e também não há como retroceder, certo. então não piora. Mas podemos estagnar. Dificultar. Estagnar não, porque a máquina do processo de evolução, seja aqui em todo o universo, encontra os meios. Vocês aqui têm a dor física para impulsionar vocês, a dor da perda, uma série de Sim, coisas, sim, né? sim. Mas há um atraso, promove uma lentidão no processo de evolução. Certo. Isso aí é coisa que a gente vê em planetas como a Terra acontecer muito isso. Mas vocês, pelo desenvolvimento da própria ciência humana, já era para ter deixado essa questão dos laços consanguíneos para trás. Está doente, de repente sofre um acidente, vai para um hospital, eles trocam o seu sangue. Cadê os laços? Que coisa ridícula falar em laços consanguíneos. E muito mais ainda quando você começa a ter um olhar mais espiritualizado. Na questão do espírito, o comprometimento que ele tem com todo o processo humano. Todos vocês têm comprometimento uns com os outros, que não vem delimitado por algumas fronteiras, principalmente desses conceitos de laços consanguíneos. Isso é ridículo. Isso é bem notado na questão dos comprometimentos anteriores. Então, quando vocês estão juntos numa nova proposta encarnatória, ainda querem proteger ou querem ter uma ligação mais próxima daquele ali para compensar algo do passado, que não tem sentido. É viver de forma natural. Por isso que a humanidade está nesse atraso de evolução. Não pode passar milhares e milhares de anos e não conseguir avançar. Está se avançando agora tecnologicamente e precisa que tenha um olhar mais voltado para a questão moral, mas uma moral espiritualizada, não dentro das religiões, de hipocrisias, não é? Então nós vamos ver como o ser universal, ele atuaria nesse processo, sem laços consanguíneos, porque é uma família, a humanidade é uma família. Enquanto vocês não entenderem isso, vai ter essa disparidade de desigualdade em todos os sentidos, preconceitos, né, dessas discriminações absurdas, tanta miséria, pobreza, pessoas comendo lixo. Isso não é humanidade, isso é desumano. Irmão, qual é o papel dos filhos na vida dos pais? Então, seria isso também que você falou? É porque nesse processo encarnatório, reencarnatório, de recuperação da questão moral, da questão espiritual, está dentro desse contexto, né, de aproximação pelos espíritos afins para reparação, para aprender, ensinar uns com os outros, né? Está tendo
uma vivência de aproveitamento, né, desse tempo que vai passar encarnado. Então, eu não vejo assim que o pai tem compromisso com o filho. Os filhos têm compromisso com os pais também. É muito bom os pais ouvirem os filhos, porque fisicamente eles estão ali, pequenos ainda. Mas acontece o seguinte, que eles foram para o plano espiritual, e no plano espiritual ninguém fica parado, não. Não existe ociosidade no plano espiritual, a não ser para aqueles que estão lá nos confins dos umbrais, lá sofrendo com os mesmos pensamentos de antigamente. Então, eles se desenvolveram, buscaram conhecimentos. Está aí essa dinâmica da vida, nasce, renasce, não é? Essa morte e vida que é um espetáculo na vida de vocês, e vocês ainda choram, lamentam a morte, que é um presente maravilhoso para a evolução de todos. Então, aproveitando isso aí, não tem pai, não tem filho. Irmão, os pais são responsáveis pelos atos dos filhos e por tudo que acontece aos filhos? Se sim, até que momento da vida, da encarnação dos filhos, os pais devem se responsabilizar pelos seus atos? Eu diria o seguinte: todos nós somos responsáveis, ou corresponsáveis por tudo que está acontecendo aí. Você está dentro dessa egrégora, tudo que acontece aqui, você é corresponsável. Ah, eu não faço mal a ninguém, tá bem, mas você faz o bem? Então aí tem que dar um freio nessa visão. O espírito, quando ele vem reencarnar, ele sabe também dos seus compromissos. O problema maior é que a sociedade, o sistema e os pais, os avós querem continuar imprimindo na consciência dos filhos. E aí é aquele momento de rebeldia, muitas coisas que acontecem, filhos começam a se drogar, começam a fazer coisas erradas por revolta, não é? Tudo isso. Então, não estou dizendo que é culpa, responsabilidade dos pais, mas é responsabilidade de toda a sociedade. Você é corresponsável, sim, mas o pequeno, por menor que ele seja no corpo, ele tem que aprender que não pode subir ali porque ele vai cair se... Não é? Então, ele tem que subir ali com segurança, ele tem que fazer as coisas com segurança. Os pais têm que passar essa responsabilidade, que pode ajudar ele, mas não pode fazer por ele. Colaboração, né? Irmão, a infância faz parte, na lei dos homens, né, do direito à vida. É um momento da vida de que se é garantido pela lei como um direito que todas as crianças têm à infância. E mesmo com essas leis que protegem as crianças e os adolescentes, a gente ainda percebe que são alvo de muito descaso, como você falou, da violência e outras, violência de todos os aspectos, violência verbal, violência dentro da própria família, violência física, violência social, né? Porque não tem direito à educação, à saúde igual para todos. Qual é o papel do poder público no nosso mundo e de toda a sociedade em relação à infância das crianças? Vocês têm que entender que existe um processo, né, anterior, não existe um efeito sem causa. Então, todos os males que estão acontecendo sobre a Terra, qualquer indivíduo que passa por um tipo de provação, qualquer tipo de violência, ela tem também um O porquê, comprometimento, né? que não dá direito ao outro de fazer isso. Sim. Então, vamos começar falando desta questão do papel do gestor público. É uma responsabilidade muito grande aquele que assume um cargo público, que vai dirigir aquele povo, que vai estar podendo ajudar a organizar a sociedade para que todos vivam bem. Essa é que é a responsabilidade dos gestores públicos. Então, aquele que negligencia com isso também vai marcar na sua consciência, entendeu? Ninguém sai assim, livremente. Não, ele marca na sua consciência a irresponsabilidade, né? Como a gente vê muita questão de desvio de recurso, né? Deixando crianças, qualquer tipo de, não é só criança, né? Ao abandono à vida, pessoas morrendo de fome, de frio, de tudo. É uma sociedade que tem que olhar, ter um olhar mais para o todo, para o ser como um todo. Porque os homens públicos, né, os que dirigem os povos, saíram de dentro do lar, de dentro Do ser da familiar. barriga de uma mulher. Teve o mesmo caminho como que um indigente, um indivíduo que está lá morando embaixo da ponte. Então, alguma coisa está saindo errada. Isso aí eu falo, alguma coisa está saindo errada. Vocês têm que repensar nisso aí, porque as consequências estão vindo aí cada vez mais drásticas, né? Irmão, outra questão de desigualdade social e econômica que a gente vive, principalmente aqui no Brasil, né, e em outros tantos países do mundo. De um lado, a gente tem crianças e adolescentes
que tem tudo, acesso à educação, acesso a oportunidades de trabalho, de vida, de moradia, de tudo. E do outro lado, uma grande maioria de crianças que não tem nem o que comer, nem o que vestir, e às vezes nem acesso à saúde, nem à educação. Qual é o nosso papel em relação a essa realidade de tanta desigualdade? Eu diria o seguinte, é buscar se conscientizar, principalmente na relação de causa e efeito, da lei de causa e efeito. Que quando você está fazendo, promovendo essa desarmonia, essa desagregação, sabe, essa questão social, esses maus tratos à vida, o que acontece? Você está marcando a consciência num processo individual e coletivamente, porque vocês gostam muito de criticar e de julgar o gestor público, mas não vê as porcarias, as coisas erradas que vocês vivem fazendo no outro dia, durante todos os dias aí das suas vidas. Então isso é grave. Para entender a questão da responsabilidade, é com o todo, porque a reação quando vem, seja da própria natureza, como vocês estão vendo aí, é no coletivo. Seja a questão da pandemia que veio aí, no coletivo, na doença, o câncer que está assolando tantas doenças aí, que vocês vão passar muito tempo ainda sofrendo. Não pensa assim, não, eu vou desencarnar e estou acabado, né? Os gestores públicos, toda essa velharia não se renova e não querem nem se preocupar com o meio ambiente, deixa pegar fogo que daqui 5 anos, 10 anos já não estou mais aqui. Só que ele não sabe que vai estar aqui e vai sofrer as consequências. E não precisa nem reencarnar para sofrer as consequências, porque esses chamados mundos paralelos também estão dentro desse contexto. Por exemplo, vocês estão sentindo o calor aqui, nesses mundos paralelos também, para aquelas mentes, está um verdadeiro inferno queimando em chama. É essa a questão. Enquanto não se ocupar e começar a construir uma sociedade de responsabilidade com todos, entendeu? Não ficar jogando a responsabilidade para o outro, assumir, e aí a coisa melhora. Irmão, para finalizar esse Já nossa vamos primeira finalizar. parte, você já falou tantas coisas para a gente refletir. Você poderia deixar para nós uma mensagem de como é possível a gente ressignificar em nós esses valores frente à infância, frente à nossa responsabilidade com as crianças? Como é possível a gente se desapegar e se desprender desses laços de sangue que ficam tão presos e ter uma vida direcionada para o amor universal, o ser universal, frente às crianças que estão chegando. E para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe. São mensagens edificantes para nós, para todos os nossos amigos e todos os nossos irmãos da terra. Muito obrigada a todos, que assim seja. Quando vocês falam em amor, aí eu vejo o pior erro da humanidade é ficar falando em amor. Eu amo meu filho, eu amo minha mãe. Não ama, não. Pense no amor. O amor como dando a oportunidade a vocês, né, de se refazerem. Isso é uma energia fantástica, fabulosa, porque o amor você não pode estar pensando, condicionando, dimensionando ele. Vamos mensurar o amor que eu tenho pelo eu tenho muito amor pelo outro, eu tenho um amor maravilhoso. Isso não existe. O amor é uma energia que transcende a todas, sabe, aquela visão de materialista, condicionamento. Amo a minha mulher, amo o meu filho, amo o meu pai. Isso não existe. Esse amor que vocês vivem é uma mentira. Vocês tentam ludibriar, sabotar a própria consciência. E é por isso que dificulta a evolução. Então se assumem como, olha, eu não sei o que é amar, eu quero aprender a amar. Para mim aprender a amar, irmão, o que eu tenho que fazer? Primeiro, aprenda a respeitar, aprenda a valorizar, aprenda a reconhecer a importância do outro na sua vida. Seja como pai, como filho, como irmão, não importa. Então, isso são os passos que você vai dando, né, do cuidar um do outro para que vá surgindo o amor que transcende esses apegos que vocês vivem aí, nesse condicionamento de família consanguínea e outras coisas. Começar a pensar, não é? Eu sei que tem muitas crianças que passou e passam aqui pelo Amigos da Vida, que tem isso já dentro deles lá, não é? Que o despertar. Eu não sou filho, eu estou filho. Eu não sou pai, eu estou pai. Então, o amor, quando ele existe, é um amor que transcende tudo isso.
Não é meu pai, minha mãe, meu filho, não. Tá bem? Então, eu desejo que vocês, olha, abram os olhos enquanto não estão sofrendo tanto, mas vão sofrer muito. E boa vida para todos.